Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados, que Deus abençoe as nossas vidas, a nossa família, que o Senhor Jesus nos traga refrigério, a paz de espírito, que nós necessitamos da presença do Senhor sobre as nossas vidas. Amados, eu quero deixar um versículo para a meditação dos amados irmãos, que fica no livro de Ezequiel 34, somente o verso 11, onde diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Amados irmãos, a palavra do Senhor Deus diz que o Senhor Jesus, Ele mesmo virá buscar as suas ovelhas. E nós temos visto que há muitos perecendo. Eu tenho visto a quantidade, a cada dia eu me deparo com pessoas necessitadas, pessoas enfermas, pessoas precisando de um milagre, de um abraço, até mesmo de alimento. Pessoas necessitando, sabe, de um milagre, a qual só mesmo Deus pode fazer. Eu tenho visto as ruas se alastrando a cada dia mais, de moradores de rua, de pessoas consumidas pelo crack, pelos vícios, crianças nas ruas, homens, mulheres, pai e mãe de famílias, saindo em busca de emprego e não encontra, pessoas passando necessidade porque tem que pagar aluguel, tem que comprar alimento, mas não tem de onde tirar porque não tem emprego. Quantas pessoas que poderia ser beneficiada por algo, por um suporte, por algo que acrescentasse, que amenizasse a dor, o sofrimento. Eu tenho visto, meu Deus, a quantidade de pessoas precisando de um milagre. A palavra do Senhor Jesus, eu vejo que a palavra do Senhor Deus diz que aonde Jesus passava, amados, milagres aconteciam. Até mortos, o Senhor ressuscitava. O Senhor, Ele curava. O Senhor libertava. O Senhor trazia o refrigério para a vida da população da terra. E o Senhor Jesus diz através da sua palavra que Ele foi para a casa do Pai preparar lugar para os filhos. E a palavra do Senhor Deus diz que Ele deixou poder e autoridade para que os homens, para que os discípulos, para que os homens e mulheres cristãs clamasse, vivesse na intercessão, alimentasse, agasalhasse, visitasse. Mas o que nós temos visto? A palavra do Senhor Jesus diz que os discípulos, Pedro, ele era um discípulo. A sombra de Pedro curava. A palavra de Deus diz que os aventais de Paulo curava. Meu Deus, cadê a autoridade na vida de pastores, na vida de missionários, evangelistas, pessoas com títulos? Onde está o Espírito que Deus deixou sobre a igreja dele? Meu Deus, só a misericórdia. A palavra diz, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como pastor buscarei o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas. Amados irmãos,
Eu tenho visto, parece que os pastores estão perdendo, já se perderam, se corromperam com a ganância, com a avareza. Tem muitos cristãos, muitos homens e muitas mulheres desfalecidos, desprovidos dentro da igreja, pessoas que antes ia para a igreja, hoje já não tem mais força para ir para a igreja. O pastor não visita, o pastor até visita aquela meia dúzia. Mas a igreja de Cristo é uma só. Os pastores têm que estar mais atentos, têm que ajudar, têm que cuidar. Os missionários, os evangelistas, os obreiros de Deus, onde está a autoridade que Deus deixou sobre o seu povo? Onde está o amor da igreja? Quantas ovelhas estão feridas? Essa palavra é profunda. Depois você medite no livro de Ezequiel 34, onde fala a profecia contra os pastores de Israel. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo e não apacenta. Amados irmãos, os pastores parece que não estão mais exercendo a função de pastor por almas, mas sim pelo título, sim pelas moedas, pela oferta. Medite você no livro de Ezequiel 34, essa é a palavra para a semana. Amados irmãos, Jesus está voltando para curar, para salvar e libertar. Mas onde é que estão os líderes que já foram curados, que já foram libertos? Onde estão os apacentadores? Onde estão os pastores de almas? Não digo pastores de púlpito, pastores de microfone, mas pastores que visitem os seus membros, que busque as suas ovelhas que estão feridas e machucadas. Quantas pessoas estão necessitadas? Quantas pessoas estão feridas? Quantas pessoas foram feridas dentro da igreja? Quantas pessoas foram machucadas por obreiros, por pastores que fazem acepção de membros? Igreja, Jesus está voltando para buscar as ovelhas, que muitos pastores têm apenas visado e comido a lã das suas ovelhas, a lã das ovelhas que pastores têm comido, que a Bíblia relata, é o que é o foco das igrejas hoje, é propósito, é dízimos, é oferta. Mas a oferta, o dízimo, é para manter a casa de Deus, e para manter a casa de Deus é para manter. Tem irmãos, tem irmãs desempregados. Existem homens e mulheres de Deus dentro da igreja que estão necessitados e o pastor não tem coragem de dar uma cesta, não tem sequer coragem de visitar, mas sabe pegar o microfone e gritar, cobrar a oferta, cobrar o dízimo, cobrar o voto. Ei, renove, está na época de pastores renovar a aliança com Deus, porque Jesus Cristo vai voltar. Aí eu quero ver como vai ficar esses líderes de finanças, de dízimos. É muito fácil manter um título sem exercer. O amor precisa ser vivido dentro das igrejas. As igrejas necessitam de um avivamento. A igreja necessita de amor um pelos outros. Que Deus abençoe todos que façam parte do corpo de Cristo verdadeiramente. Que Deus abençoe